nome da beleza, dos seios maiores, da cintura mais fina, duas mulheres jovens e saudáveis entregaram a vida aos cuidados de um cirurgião plástico de Goiás. Agora, as famílias choram a morte das duas. Nossa equipe descobriu detalhes ainda desconhecidos e comprometedores contra o médico. Eu fui até Goiás para contar essa história para vocês. O último sorriso tranquilo, minutos antes de entrar no centro cirúrgico. A mãe não imaginava que seria a despedida. Ela entrou linda, sabe? Linda, fazendo tchau, assim, ainda pra mim, né? Eu peguei na mãozinha dela e ela olhou assim, sorriu, fez assim pra mim, que eu tinha pegado. Aí falei, vai com Deus, minha filha. 8 horas depois, esse casal vivia a pior dor do mundo. Está sendo uma dor muito profunda para a família, para todo mundo, principalmente para a gente que são os pais. Louana Adriele, 24 anos, jovem, bonita, sonhava em conquistar a fama como modelo ou seguir carreira na TV. A Miss Turismo da cidade de Jataí, interior de Goiás. Sempre que desfilava, chamava a atenção pelo corpo escultural, perfeito. Mas para ela faltava um detalhe. Louana decidiu fazer um implante de silicone nos seios, mesmo contra a vontade de toda a família. Os seios dela, perfeito. Não havia necessidade, não. Mas, assim, para ela, os seios dela eram pequenos, né? Para ela achava os seios pequenos. Você acha? Ela achava que era pequeno, né? E aí não adiantou nenhum apelo da família. Com o vestidinho, ela tanto ficou linda, não. Minha filha, você não está vendo os exemplos na televisão? Praticamente quase todos os dias. Quantas moças bonitas igual você, tá perdendo a vida. O que ela me respondeu foi assim, não pai, o médico me garantiu que é uma cirurgia simples e não vai ter problema, só não precisa ficar preocupado não. O médico é o cirurgião plástico Rogério Morali, formado pela Unicamp, uma das melhores universidades de medicina do país. Agora, ele está no centro de uma polêmica. A família de Louana acusa o Dr. Morali de uma série de erros. Como tantas outras garotas, Louana sonhava com o sucesso nas passarelas. Mas a rotina dela, aqui pelas ruas de Jataí, era bem diferente. Ela vendia roupas e perfumes de porta em porta. Economizou 2 anos para pagar a plástica nos seios, R$6.000. E acertou com o médico. Queria fazer a cirurgia com total segurança. Louana viajou 300 quilômetros até a capital, Goiânia, para ser operada num hospital grande com todos os recursos. Mas na última hora o médico mudou de planos, marcou a cirurgia nesse hospital menor, sem UTI. A família só ficou sabendo quando Louana já estava entre a vida e a morte. Ela teve 2 paradas cardíacas, precisava de uma UTI com urgência. Quando ele viu que eu começava a ficar bem nervosa, desesperar, aí ele falava, não, mas está tudo bem ali agora, ela já tá indo para a UTI, né? Daqui a pouco ela tá lá dentro, então tá só esperando uma autorizaçãozinha ali para ela ir. Essas imagens mostram o momento em que Louana foi transferida para outro hospital, 6 horas depois do início da cirurgia. Ele só falava para mim que o estado dela estava estável. Falei assim, mas ela, minha filha não vai morrer não, né, doutor? Aí era a hora que ele calava e olhava assim, falava assim, não, vamos rezar. Louana não resistiu após a 3ª parada cardíaca, já neste outro hospital. A partir daí, as atitudes do médico revoltaram a família. Depois da morte da Louana, o cirurgião plástico Rogério Morali sumiu. Em nenhum momento ele procurou a família para dar uma explicação, dizer o que aconteceu no bloco cirúrgico. O único contato foi feito numa mensagem pelo celular. Ele escreveu: espero que Deus conforte o coração de todos que sofrem nesse momento tão difícil. Farei o depósito amanhã para cobrir as despesas não previstas. Ele devolveu R$5.000. Mas não era de dinheiro que o senhor queria falar, né, seu Lourenço?
Não, eu queria era a vida da minha filha. Eu queria poder estar junto com a minha filha agora. Que ele pelo menos usasse a ética profissional. Depois de tudo que aconteceu, procurasse a família e tentasse explicar o motivo. Em vez de explicações, o médico procurou essa amiga de Louana para levantar uma suspeita contra a própria paciente. A única pessoa que perguntou sobre drogas foi o cirurgião plástico. O Dr. Rogério Morali. Ele saiu do hospital, o segundo hospital que ela estava. Me perguntou se eu sabia. Se ela usava drogas, e você disse não. Falei que jamais, que ela era, ainda, as palavras que eu usei, ela é muito mais careta que eu, doutor, que eu ainda tomo um vinho, uma cerveja, ela nem bebida alcoólica ela bebia. Mas no relatório assinado por um plantonista do hospital, aparece outra versão. Está escrito, paciente com histórico de uso de drogas, cocaína e bala, relatado por uma amiga. Bala é o nome que os jovens usam para êxtase. O senhor, seu Lourenço, tem certeza que sua filha não usava drogas? Eu tenho certeza. Absoluta? Absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Agora, quem falou vai ter que provar. Porque nós vamos atrás da verdade. Por uma semana, procuramos o Dr. Morali em hospitais e clínicas para ouvir a versão dele. E ele tá sumido. Não, ele não tá sumido, pode ter certeza. Não precisa dar defesa na televisão para todo mundo. Na última sexta-feira, o cirurgião reapareceu na delegacia para um longo depoimento. Estamos em sofrimento aguardando agora o laudo do IML e realizaremos novas declarações para as autoridades competentes. Obrigado. Só o laudo do IML pode dizer se Louana usava ou não drogas e por que teve complicações durante a plástica. Mas a polícia já sabe que o eletrocardiograma feito antes da cirurgia indicou uma arritmia. O médico tenta provar que isso não impedia o implante de silicone. Cirurgia é cirurgia. Já esse especialista recomenda que, em casos assim, o melhor é fazer mais exames. Quando há alguma alteração nos exames ou na história do paciente, é solicitada uma avaliação cardiológica. Foi o que a família de Louana tentou pedir ao Dr. Morali. 3 dias antes da cirurgia, a senhora tentou falar com o médico para avisar que ela tinha dor de cabeça forte. E a dor no peito, né? E que ela já tinha sofrido desmaio. E acontece o seguinte... E ele nem atendeu? Não, ele não atendeu. Ele não atendeu e nem me retornou. A mãe foi barrada pela secretária. Aí ela falou assim, eu vou estar passando o número da senhora para ele, mas se ele não ligar para a senhora, que eu acho que não vai haver necessidade, se ele não ligar para a senhora, pode ficar tranquila, porque vai dar tudo certo, porque não precisa fazer esses exames. Com a repercussão do caso, veio a surpresa. O doutor Morali já respondia pela morte de outra mulher. Em junho deste ano, outra paciente do Dr. Rogério Morali morreu na mesa de cirurgia. Foi nesta clínica de Jataí. O procedimento era outro, uma lipoaspiração na barriga. Raila, de 32 anos, também sofreu 2 paradas cardíacas e não resistiu. Raila tinha 2 filhos, adorava jogar futebol. Segundo a família, era muito saudável. Só tinha uma insatisfação, as gordurinhas no abdômen. Não, papai, eu também quero ficar bonita. Eu tenho que ficar bonita. Mas bonita você já é, filha. Você é linda. Você, para nós, você sabe que é a minha princesa que eu tenho, é você. Ela pagou R$15 mil, dinheiro que o médico também devolveu imediatamente após a morte da paciente. A história de Raila é muito semelhante à de Louana. Aí passou um pouco, o médico chegou. Aí falou pra mim. Como? Ele falou que ela tinha dado 2 paradas. Ele falou, agora você tem que orar muito a Deus que ela deu 2 paradas. Aí eu sentado no sofá, ele ficou de lado, assim, sentado perto de mim, chorando. Chorou muito. O médico chorava? Chorava. No
No caso da Rayla, o cirurgião deu à família a notícia da morte e logo depois disse para os pais da paciente que fazer o exame no Instituto Médico Legal para descobrir a causa da parada cardiorrespiratória seria difícil. Aí ele pegou e falou assim, olha, vocês querem fazer a necrópsia? Nós mandamos ela para Goiânia, ela fica de 3 a 5 dias. Há uma necessidade de apurar essa morte até para apurar uma suposta negligência médica. Para o advogado da família, o cirurgião tentou esconder o motivo da morte e omitiu que o exame poderia ter sido feito no IML da própria cidade. A grosso modo, entende-se que houve uma ocultação nesse sentido, de viabilizar essa autópsia imediatamente um ato cirúrgico. Já no relatório médico, o doutor Morali escreveu: foi explicado para a família a importância da realização da necrópsia. Mesmo insistindo, a família optou pela remoção do cadáver. Jamais ele se insistiu. Ele falou essa vez e aí depois já, eu falei, ele já começou a arrumar o procedimento do translado dela para nós viajar. Foi em 2 funerárias, levou meu genro em 2 funerárias para ver. E aí onde é que eu falei, não, nós temos já. O casal acaba de conseguir autorização para exumar o corpo de Rayla e descobrir o que aconteceu. As duas famílias reconhecem que a vaidade levou Rayla e Louana a confiar demais no médico. Confiança agora os pais só têm na justiça. Querem respostas, saber se o doutor Morali é o culpado pelas 2 mortes, por uma dor irreparável. Sim, a gente perdeu muita coisa. Não foi só uma filha, não. A gente perdeu... Eu perdi a minha vida. A minha vida. Se ele errou com a minha filha e com a filha do outro e não quis assumir, que vamos ter quem seja lá que for, casse, manda fazer para ele parar. Porque antes de 6 meses, ele matou 2. Não está matando gado, não. Não é gado, não. É ser humano.